Talvez você esteja assim, olhando para as circunstâncias, olhando para os temores, olhando para as dificuldades. Mas eu quero te fazer um convite. Convite esse que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 45, e o verso de número 22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O convite para mim e para você é olhar para Deus. Não olhar para Ele simplesmente com os olhos físicos, mas olhar para Ele com os olhos do teu coração. Olhar para Ele com os olhos da fé. Nós precisamos olhar para Ele. Então o convite é: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se você tem buscado solução, olhando para A, para B ou para C, se você tem buscado sua solução confiado nos homens, você não vai conseguir êxito, porque o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu me lembro dos discípulos naquela passagem em Mateus, capítulo de número 14, verso 22 em diante, em que Jesus compeliu eles a subir no barco e atravessar para o outro lado. E quando eles estavam no meio do lago de Genezaré, diz que sobreveio uma grande tempestade, eles estavam com medo, estavam atemorizados. E Jesus, enquanto isso, Jesus estava em cima do monte olhando para Deus. A Bíblia diz que ele foi para o monte para orar. Lá ele abriu os olhos do coração e pelos olhos da fé começou a olhar para o Pai. E logo em seguida ele começa a agir de forma sobrenatural e vem andando sobre as águas. Porque quem olha para Deus vive o sobrenatural. Quem olha para Deus anda sobre as águas. E diz que quando os discípulos perceberam que vinha alguém andando sobre as águas, pensaram que era o fantasma. Quando a gente deixa de olhar para Deus, a gente começa a ficar preocupado e temeroso com as circunstâncias da vida. E disse que aqueles discípulos ficaram com medo e Jesus falou: não tenham medo, sou eu. E Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus chamou ele e ele começou a andar sobre as águas. Ele olhava para Jesus com os olhos da fé e ele via Jesus andando sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas em um dado momento ele começou a sentir o vento, que simboliza as circunstâncias da vida, que simboliza as dificuldades. E nós estamos vivendo um momento de dificuldades, um momento de circunstâncias que, se a gente deixar de olhar para Jesus, nós vamos ter medo. E Pedro começou a olhar para as dificuldades, deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele disse: socorre-me, Senhor, e olhou novamente para Jesus com os olhos da fé. E o Senhor Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro. E diz que quando eles entraram no barco, toda aquela tempestade cessou. Eu quero dizer para você que está me assistindo que o momento de demonstrar fé é agora. Mas você pode dizer: Isaac, eu não estou conseguindo ter fé. Pode ser porque algo está embaçado nos olhos do teu coração. Então eu quero que você peça: Senhor meu Deus, tira de dentro de mim, ou limpa os meus olhos para que eu possa te ver. Não te ver com os olhos físicos, mas te ver com os olhos espirituais, os olhos da fé. E a partir de então, você vai deixar de olhar o vento, as circunstâncias, e você vai olhar para Jesus e você vai caminhar sobre o sobrenatural. Você vai caminhar sobre as águas. E você vai chegar depois no barco. O barco simboliza um porto seguro, um local de descanso. E quando você chegar do outro lado, você vai dizer: eu caminhei sobre as águas. Eu passei por um período de tempestade, mas elas não me submergiram. Sabe por quê? Porque você estava com seus olhos fixos no Senhor. Então este é o convite que a palavra de Deus nos traz. Olhai para mim e sereis salvos. Se você fizer isso, você vai experimentar o sobrenatural. Não adianta nada depois que você passar por um período como esse que nós estamos passando aí, você olhar para trás e falar: como eu tive medo, como eu me preocupei com coisas que não era para ter me preocupado, como eu deixei de olhar para aquele que tem o controle sobre todas as coisas e que eu sou filho dele, ou que eu sou, no caso, se for uma mulher falar, eu sou filha dele. Então que você possa olhar para o Senhor Jesus e não ter medo,
Porque o Senhor Jesus muitas vezes, Ele vai olhar para você e vai dizer: não temas, filho. E Ele está falando agora com você: não temas, apenas creia. Olhe para mim com os olhos da fé e experimente o sobrenatural. E as incertezas vão desaparecer e vai aparecer uma certeza absoluta de que Ele está conosco. Eu desejo que o Senhor abençoe profundamente o teu coração e quero orar por você nesse momento. Pai Celestial, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo neste momento, tem olhado para as circunstâncias da vida, para as adversidades que têm acontecido no mundo, tem olhado para as reportagens que têm saído, para as mensagens que têm circulado nas redes sociais, dos boletins epidemiológicos que têm sido lançados aí, e tem ficado temeroso e preocupado com o seu amanhã. Mas agora eu te peço, Senhor, através do poder do teu sangue precioso, que o Senhor venha limpar os olhos deste coração e fazer com que enxergue que o melhor do Senhor está para a vida dele. Que o Senhor guarde e proteja aqueles que te amam, e que o Senhor possa estar abençoando a vida do meu irmão e da minha irmã, e que eles possam continuar firmes na tua presença, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha fazer cada vez mais a tua fé aumentar na presença de Deus. Tchau.